pronto. Glórias a Deus. Já deu para vocês entenderem, pela leitura que fizemos, o desfecho do o que aconteceu em relação à nossa falha relacionado ao projeto de Deus inicial. Deus tem um projeto inicial de que criasse, criando o homem à sua imagem, à sua semelhança, glorificasse a Deus em todas as coisas, com a sua vida, com a sua adoração, com a sua alma, com o seu espírito, engrandecesse o nome do Senhor. Vem o diabo, Satanás, faz uma proposta para o ser humano, e então o ser humano aceita a proposta e peca. Pecando, o homem agora vai viver pela questão da consciência, ou seja, como eu disse aqui na mensagem do domingo passado, pela questão do tribunal interno, ou seja, a sua consciência que vai lhe condenar, independentemente da questão de juízo de Deus. Então o homem errou, o homem falhou, e Deus agora, ele vai, como eu disse aqui naquela mensagem também, você sempre está lembrando, né? Aquela reunião no Éden. Então ele propõe ao homem o sofrimento pelo trabalho, propõe à mulher o sofrimento pela dor de parto, e propõe à serpente que da mulher nasceria um que lhe feriria a cabeça, e então ele lhe feriria o calcanhar. Esse um que Deus falou, filho da mulher, semente da mulher, nada menos, nada mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Isso se dá então ao decorrer da história. O Senhor Jesus vem, né, como Messias, como o prometido de Deus, nasce, né, nos lugares mais humildes, né, e ele começa a cumprir o seu propósito. Então aqui está, né, esse é o segundo tópico da nossa mensagem desses domingos. Deus Criador, né? Ele cria o homem, ele projeta o homem falha, e agora Deus então vai trazer sobre esse homem o resgate. Mas para resgatar esse homem, Deus precisava que alguém, né, superior a ele, ou seja, que não tivesse pecado, viesse e fizesse esse papel. E agora, quem? Né? Essa pergunta sempre ecoou no céu. Quem vai fazer isso? Quem tem essa competência? Quem tem essa capacidade, né? Então Deus em Cristo Jesus manifestado. Por isso que João, ele vai começar dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você vê que ele diz estava e era, né? Então a trindade se dá nisso, né? Às vezes as pessoas falam: o que é trindade, né? É simples de entender, às vezes as pessoas complicam, mas não. O Pai Criador, o Filho Redentor, que nos resgatou, e o Espírito Santo Consolador, aquele que cuida da igreja até entregar a Jesus, e por fim Jesus entregar ao Pai. Então essa trindade trabalha em perfeita harmonia. Então agora o homem peca, o homem cai, e você leu comigo aqui, fiz questão de pedir aos irmãos que lessem, né? Porque todos pecaram, então não existe exceção. Será que não tem um? Não, todos estão debaixo do pecado, né? E Romanos 6, 23, 3, 26, 23 e Romanos 6, né? Nós lemos que o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos de fato mortos, né? E nós lemos aqui, né, nesse capítulo de Colossenses, né, que o Senhor Deus, né, pela sua graça, pela sua misericórdia, através do sangue precioso de Jesus, através desse sacrifício de Cristo, ele vai nos trazer a remissão, ele vai nos trazer a redenção, ele vai nos trazer o perdão, porque remissão, né, quando a gente fala remidos, é perdoados. Então os remidos do Senhor, quando eu digo nós somos remidos, o que queremos dizer? Nós somos perdoados. Deus nos perdoou, aleluia, através de quê? De Cristo Jesus. E para que nós pudéssemos, irmãos, ser salvos, era preciso alguém entregar a sua vida. Existem coisas na Bíblia que você não vai conseguir entender com essa mente limitada que você tem, que eu tenho, nesse mundo que estamos vivendo, né? Por que Jesus teve que morrer para que eu pudesse ser salvo? Isso é um plano de Deus. Existe coisa que não cabe na sua cabeça, nem cabe na minha cabeça. A Bíblia chega a dizer, né, que existe coisas que nós só seremos, vamos descobrir, ou nos serão reveladas na eternidade.
Então o que cabe a nós é nos limitarmos àquilo que a Bíblia permite que nós venhamos a conhecer. O importante é que Deus lá no Éden, quando o homem falha, como o homem peca, quando o homem deixa a desejar, Deus se manifesta com a sua misericórdia e diz: vocês erraram, vocês pecaram, mas eu vou resolver esse problema. Aleluia! Ele não nos abandonou ao destino do inferno, da perdição eterna. Ele providenciou um resgate. Um resgate. Aleluia, aleluia. Ele nos preparou, Ele nos deu a oportunidade de sermos resgatados, ou seja, comprados, libertos, libertados, redimidos, arrancados da garra de Satanás. Ou seja, Deus, quando te criou a imagem e semelhança, como eu disse aqui no domingo passado, onde Ele diz: você é a minha cópia, você é o meu projeto, aleluia, você é a minha continuidade. Ele não fez isso por acaso, Ele não fez isso tipo, eu não tenho nada que fazer, eu vou fazer. Não, Ele tinha um propósito. Ele queria que você fosse adorador. Por isso que quando Cristo encontra com aquela mulher no poço de Jacó, e ela diz: Senhor, onde é que devemos adorar? Eles dizem que é lá, outros dizem que é aqui, e Jesus vai dizer para ela: é isso mesmo. Na cabeça desse povo é assim mesmo, uns acham que é para adorar lá, outros acham que é para adorar aqui, mas Jesus disse: mas na verdade o Pai está procurando são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então para isso Cristo morreu, para nos resgatar. E eu fazendo essa reflexão, veja bem, abra sua Bíblia para você ver que coisa linda, como a Bíblia é maravilhosa, e o que foi pago, e como isso aconteceu. 1 Pedro 1, abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Pedro 1, vamos ler aqui para a gente poder ser edificado pela palavra do Senhor. 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, vamos ver aí o que diz a palavra de Deus, o que diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Você mesmo sentadinho aí, eu queria que você lesse comigo aí esses dois versículos, versículo 18 e versículo 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos lá, todos juntos. Sabendo como prata e ouro verso 19, mas com precioso como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia, aleluia. Então como é que é? A minha vã maneira de viver só foi possível ser transformada porque Cristo, pelo seu sangue, nos resgatou. Aleluia. Vocês lembram daquele louvor que cantava? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço. Não foste comprado, como diz aí, nem com prata, nem com ouro, mas fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, aleluia, pelo precioso sangue de Jesus. E esse símbolo do sangue, e não por acaso hoje teremos a ceia, e combinou isso, não foi programado. Pastor Gilberto, programei para que no dia da ceia eu pregasse sobre isso aqui. Não estava na minha memória pregar isso por conta de ser hoje o dia da ceia, mas culminou, acabou sendo no dia da ceia, falar desse sacrifício tão maravilhoso que Cristo fez por nós, aleluia, amém, queridos? Glórias a Deus. Você vai ver na antiga aliança que os sacrifícios levados ao altar para o sacerdote, o sumo sacerdote,
era através de sangue. Sangue de quê? Dos animais. Ou seja, aquilo era simbólico, mas aquilo não resolvia. Era apenas uma, vamos dizer assim, o que ia acontecer na pessoa de Jesus, né? O derramamento de sangue. Então era uma coisa, vamos dizer, alegórica, né? Que acontecia e quando pecava, levava lá o pombinho, levava lá o cabrito, levava lá o bode, levava lá o boi, o bezerro, mas aquilo não resolvia, né? Aquilo não resolvia. Até que Deus, ao longo dos tempos, Ele veio e fez com que Jesus, o seu Filho, pudesse cumprir naquele Calvário o verdadeiro resgate das suas ovelhas. Aleluia! Porque pelo sangue dos bois do tal diabo não estava nem aí. Deus recebia como um sacrifício um bichinho que morria pelo pecado de alguém. Jesus pegou e fez tudo isso pela vida de todos os habitantes, desde Adão até o último ser humano que Deus vai permitir nascer na terra. Jesus levou sobre ele a culpa de todos nós. Então você tem que ser muito grato a Deus. Por quê? Porque nós estávamos fadados à perdição, à condenação eterna, ao inferno, aonde a Bíblia fala que foi preparado para o diabo e seus demônios. Mas em consequência, ou melhor, pelo pecado do homem, pela rebeldia do homem, pela teimosia do homem, pela ingratidão do homem, Deus vai completar isso dizendo: para o diabo, seus demônios e todo aquele que faz a sua vontade. Mas para nós que somos remidos pelo sangue de Jesus, nós temos a eternidade, um céu de glória, um céu que, se você ler Apocalipse, você vai ver que céu glorioso, aleluia, onde a Bíblia diz que não haverá morte, nem choro, nem dor, nem pranto, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde a morte não prevalecerá, onde a morte não terá poder, onde estaremos dia e noite, noite e dia, glorificando, exaltando, bendizendo, adorando ao Deus Todo-Poderoso, dizendo como os anjos dizem hoje, agora e eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, onde reinaremos, e a Bíblia diz que nós reinaremos, aleluia. O rei de Calamai, o Ramai, se com eles morrermos também, com ele também viveremos. Se com ele padecemos aqui, com eles reinaremos em triunfo na eternidade. Por isso é que a Bíblia diz que nós não devemos recuar. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto a herdar o reino dos céus. Mesmo chorando, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo mancando, mesmo se arrastando, não deixe a sua cruz, não olhe para trás, não largue, aleluia, o que Deus colocou na sua mão. E veja que coisa maravilhosa. Então, essa remissão, que é o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus, onde nós lemos aqui, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Ele veio para nos resgatar. E esse resgate nada menos, nada mais do que a salvação da nossa alma. Ele pagou um preço, Ele comprou você. Ele não quis saber quanto custava, mas custou a sua própria vida. E foi o seu próprio sangue que foi derramado para que Deus pudesse nos resgatar. E eu fiquei assim maravilhado quando lendo a palavra de Deus sobre essa questão desse amor tão imensurável, né, de Deus pela nossa vida, mesmo não merecendo, porque graça é o que é a graça? Graça é favor imerecido, ou seja, eu não merecia. O que eu merecia? Condenação. O que eu merecia? Um inferno. O que eu merecia? Sofrimento. Mas Deus disse: não, eu ofereço o meu filho para que você não sofra. Gente, é simples assim. Oh glória! Eu ofereço o meu filho para que você não sofra. Pastor, mas eu sofro. Sofro. Como assim? Não é esse sofrimento aí. Esse sofrimento aí, Jesus já disse que você ia passar mesmo. Você não sabe o que é sofrimento, irmão.
Sofrimento? Isso é sofrimento já planejado, porque Deus disse: olha, no mundo tereis aflições. Isso já está planejado desde o Éden, quando você pecou, quando eu pequei. Ah, mas quem pecou foi Adão. Mas por que eu peco então? Se Adão é culpado, eu então não peco. Se eu quero culpar Adão, então eu não peco. Porque a gente tem mania de dizer: poxa, se Adão não pecasse, eu não pecaria. Não, Deus te deu livre-arbítrio para você pecar ou não pecar. O que Ele fez foi resgatar você pelo seu amor. Porque do contrário, essa cédula teria sido rasgada e nós não teríamos resgate. Mas Ele pagou o preço e disse: olha, agora eu te dou graça para você não pecar. Eu te dou o meu espírito para você ter força para caminhar. Jesus pagou esse preço naquele Calvário para que nós não sofrêssemos. Agora não é esse sofrimento aí que a gente sofre por desemprego, problema disso, problema daquilo. Não, até porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus lá nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, você vai ver que ele vai falar sobre um monte de coisas bem-aventurado. Mas quando chega lá no versículo 11 e 12, ele vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome vos perseguirem, injuriarem, e contra vós mentindo, falarem todo mal, por minha culpa. Aí ele vai dizer no versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Oh, glória! Estão te perseguindo? Estão te caluniando? Estão falando mal de você? Mas você está direitinho no Senhor? Então vai dando glória a Deus. Porque Jesus disse: assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, vão perseguir vocês também. Aleluia. Agora, não é essa aflição, não é esse sofrimento. Que sofrimento aí faz parte da consequência do pecado que nós cometemos. O que Jesus está fazendo pela nossa vida não é nos livrar desses probleminha que a gente tem aqui, não. Que hoje a gente está desempregado, amanhã arruma um emprego, hoje está com fome, amanhã come. Não é isso aqui não, isso aqui é café pequeno. Isso aqui é, como diz a linguagem jovem, isso é fichinha. O que ele está falando é de uma eternidade, gente. Gente, olha aqui, ele está falando de uma eternidade. Ele está falando de uma eternidade. Ou seja, quando a morte bater na porta da gente, aleluia, a nossa alma, ela tem o descanso eterno. E não vá para... aí sim é sofrer, porque lá não vai ter pregação de pastor, lá não vai ter louvor das irmãs, lá não vai ter louvor do jovem, lá não vai ter saudação, lá não vai ter língua estranha, lá não vai ter reteté, lá não vai ter glória, lá não vai ter unção, lá não vai ter poder, lá não vai ter gabinete do pastor para reconciliar. Não, lá é choro, ranger de dente, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, sofrimento eterno. Aí Jesus vai no Calvário e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus no final ele diz: Pai, está consumado, eu paguei o preço, agora todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Você tem que glorificar a Deus, porque um dia você levantou essa mão cansada, pecaminosa, e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia. E Ele é tão maravilhoso que além de nos salvar, resgatar nossa alma, Ele diz: bom, meu papel está feito, meu propósito está cumprido, agora eu vou para o Pai, e vocês fiquem sozinhos e abandonados. Não, Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês. Porque já que eu comprei vocês, eu sou responsável por tomar conta de vocês. Já que eu comprei vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos. Já que eu comprei vocês, eu vou deixar alguém tomando conta de vocês. Quem é esse? É o divino Espírito Santo de Deus. Oh glória. Ele disse: eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. E um dia ele vai e eu venho para buscar a minha noiva. E enquanto ele não volta, enquanto o projeto de Deus se cumpre, eu estou resgatado. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou esperando Jesus voltar. Enquanto Jesus não volta, o nosso amigo Espírito Santo, o nosso amigo Espírito Santo, ele tem prazer de encher o seu povo, de restaurar seu povo. Jesus disse: fica em Jerusalém,
Aleluia. O Espírito Santo, ele vem na nossa vida em duas etapas, se é que eu posso dizer. Primeiro, quando eu aceito Jesus, quando eu levanto a minha mão e quando eu confesso a Cristo, o Espírito Santo de Deus automaticamente vem e nos sela. Oh glória, porque quando eu digo eu reconheço meus pecados e reconheço Cristo como meu Salvador e meu resgatador, automaticamente eu estou dizendo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo vive em mim, ele põe o selo dele na minha vida. Que selo é esse? É a presença do Espírito dele. Eu agora passo a viver pelo Espírito de Deus. Aí Jesus é tão maravilhoso que diz, eu já te dei o Espírito, agora eu vou te dar poder do Espírito. O que é isso? É ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ou seja, ele me deu o Espírito, mas ele diz, eu vou colocar em vocês um revestimento. Ou seja, essa parede era pintada, aleluia, nós colocamos um revestimento. Ou seja, atrás dela tem uma pintura, mas na frente dela tem esse revestimento. Ou seja, ela está mais forte do que antes. É isso que Deus está dizendo, eu vou fortalecer a minha igreja através do meu Espírito. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Oh glória a Deus. Ele pagou por nós um preço. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele foi humilhado por nós. Ele foi vituperado por nós. Mas ele não negou. Ele não voltou atrás. Ainda que ele tenha dito no momento do auge do sofrimento, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas como tu queres. E ele cumpriu o propósito. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava arriscado, Jesus veio e resgatou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava. Tem perdão para nós hoje. Tem perdão para você hoje. Aleluias. Aleluias. Foi da cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluias. 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 Ele já pagou, ele já pagou, ele já pagou. Ele já pagou, só resta agora você e eu, aleluia, tomarmos posse. Lebanda caia lá e choma, ramahashume negela, remento que manahasu que tem, rimini cantou binai, lamanahasharabai, elemananganjo, eleyashai, oh glória. Ele pagou o preço e ainda selou você, ainda selou, ele carimbou você, ele carimbou a mim, ele colocou em você o Espírito e disse para o diabo, esse aqui é meu, ele tem a marca do meu sangue e tem a unção do meu Espírito. Você que crê, fique de pé nesta noite. Só os resgatados fiquem de pé, agradecendo a esse Deus pelo resgate, pela pessoa bendita do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.